Bem, gente, bora dar continuidade aqui na terceira parte da nossa aula. A gente já falou aí do histórico, das etapas da anestesia, nível de profundidade, falou um pouco sobre a farmacocinética, né, distribuição, ali como ele se movimenta nesses compartimentos, os fatores que determinam a velocidade de movimentação. E agora a gente vai falar um pouco sobre, já entrando, né, nos anestésicos inalatórios. A gente vai falar um pouco de cada um deles. A gente falou mecanismo de ação, né? Agora a gente vai falar aqui de algumas características deles. Vamos falar do alotano. Como eu falei lá no histórico, né, o alotano foi o primeiro hidrocarboneto halogenado usado na anestesia. Então, como diz aqui, o alotano é o protótipo, né? Hoje ele é o protótipo que você, quando você vai comparar, né, outros anestésicos, você utiliza ele. Quando o alotano foi introduzido naquela época, né, você não tinha tantas opções, ele era muito rápido, a indução e pronta recuperação. Tanto durante muitos anos aí foi o anestésico inalatório mais utilizado. Mas, devido aos seus efeitos adversos, que a gente vai falar deles, né, devido a ter vários efeitos adversos, se buscou um anestésico, bora dizer assim, os anestésicos ideais. Então se tornou a disponibilidade de outros anestésicos. Assim, o alotano foi sendo substituído, né, e praticamente hoje em dia ele não tem tanto uso clínico para o seu perfil de segurança. Bem, os hidrocarbonetos halogenados, né, eles têm alguns efeitos adversos, a gente vai falar aqui, conversar um pouco sobre eles. Por exemplo, eles são vagomiméticos, ou seja, estimulam, né, a ação do nervo vago no coração, podendo levar a uma bradicardia, que pode ser reversível com o uso de atropina, como está escrito aqui no texto. Os hidrocarbonetos halogenados são vagomiméticos e podem causar bradicardia sensível à atropina. Além disso, o alotano tem uma característica que ele pode causar arritmias cardíacas de maneira indesejável. E eles causam, aqui já falando dos hidrocarbonetos halogenados, uns causam mais, outros menos, mas podem causar uma hipotensão dependente de concentração. Então são efeitos, né, que a gente pode considerar aqui efeitos adversos ao uso do anestésico. Uma outra reação adversa que pode acontecer é a chamada hipertermia maligna, que é descrita, né, na literatura associada ao uso dos hidrocarbonetos halogenados. Também, né, por que não dizer também, casos raros, a própria succinilcolina, um bloqueador neuromuscular. É uma situação que ela ocorre em uma porcentagem muito pequena dos pacientes. São pacientes suscetíveis à exposição desses hidrocarbonetos halogenados. O paciente normalmente não apresenta nenhum sintoma e tem hoje já se sabe, né, alterações genéticas que são relacionadas. O paciente ele nasce com essa suscetibilidade genética e ele só vai apresentar o sintoma quando ele é exposto ao anestésico, aquele agente, um hidrocarboneto halogenado. É uma ocorrência muito pequena, para a gente ter uma ideia. 1 em cada 10 mil anestesias em crianças pode vir a desenvolver hipertermia maligna. E nos adultos, isso vai 1 a cada 100 mil anestesias pode vir a desenvolver hipertermia maligna. E o que acontece, né? Bora olhar aqui. Já se sabe, né? Como falei para vocês, é uma alteração genética no receptor rionadina, que está aqui o RY, bem aqui na imagem, dê uma olhada bem aqui. O que esse receptor faz? Ele controla, né? Ele mantém os níveis adequados de cálcio na célula. E quando você ativa esse receptor, você vai elevar, né, o cálcio citoplasmático, que a gente está vendo aqui extravasando na imagem. Leva a uma modificação, né? Esse cálcio, a gente sabe que ele é primordial ali na contração muscular, uma vez que a presença do cálcio ele vai levar a uma alteração na ligação, né? Troponina, miosina, actina, e isso promove contração muscular.
Então, os pacientes suscetíveis, né, quando expostos aos hidrocarbonetos halogenados, eles têm essa abertura, né, e você extravasa aquele cálcio do retículo sarcoplasmático. Isso promove essa intensa contração que aí o paciente vai começar a apresentar nessa ordem, né, taquicardia, aumento da concentração de CO2, rigidez muscular, que pode ser localizada ou generalizada, né? Cianose, porque começa a ter um aumento muito forte de demanda de oxigênio. Depois hipertermia, né? Que a hipertermia já é o que deu nome a essa síndrome, a essa reação adversa. E por último, sudorese, que vai tentar reverter o processo de hipertermia. E ela tem que ser revertida rapidamente, né? Então, bora ver aqui. Então, ela causa um aumento drástico e descontrolado do metabolismo oxidativo do músculo esquelético. Mostrei aqui relacionado ao cálcio e esse receptor iodine, excedendo a capacidade corporal de suprir oxigênio e remover o dióxido de carbono e regular a temperatura. Aí o paciente vai aparecer todos esses sintomas, levando a um colapso circulatório e morte se não for combatido imediatamente. Então, se o paciente passa a exibir esses sinais de hipertermia maligna, deve-se retirar a mistura anestésica imediatamente, né? Suspender a anestesia. E sempre está disponível dantroleno, que vai reverter o processo. Se sabe que o dantroleno ele impede essa saída do cálcio do retículo sarcoplasmático. Isso implica, né, a participação do cálcio nesse processo. E ela é usada, né, como antídoto, para dizer assim, e outras medidas de suporte, né, como resfriar o paciente rapidamente, no caso da hipertermia maligna. Certo, bora seguir aqui. Outros efeitos adversos, né, não necessariamente o alotano, mas de maneira geral, tem alguns casos de nefrotoxicidade. Por exemplo, ocorre algum metabolismo, como o evoflurano e o sevoflurano. E assim, só em situações que o paciente apresenta uma exposição longa. Isso aqui são mais raros esses eventos. Tá? Hematotoxicidade, né, quando aqui está mais relacionado à exposição ocupacional, né, das pessoas que trabalham. Ou seja, uma exposição prolongada ao óxido nitroso. Posteriormente pode apresentar anemia megaloblástica. E existe também hepatotoxicidade, a partir do uso do alotano, 1 em cada 20 mil pessoas. Mecanismo ainda não muito bem esclarecido, pode apresentar uma hepatotoxicidade, outros efeitos adversos associados. Falar do isoflurano, né, que aqui a gente pode considerar os novos halogenados, né, surgiram outros que você vai ver que ele tem vantagem sobre o alotano. O isoflurano surgiu lá na década de 80, 1981, e quando ele surgiu, ele se tornou logo o anestésico mais utilizado, por ter um perfil menor, né, de reações adversas do que o alotano na época. E, então é uma molécula muito estável, né, sofre pouca biotransformação. Como ele não tem aquela biotransformação que a gente viu agora há pouco, então ele tem poucos efeitos hepatotóxicos ou nefrotóxicos. Tendo em vista que esses efeitos hepatotóxicos e nefrotóxicos estão muito associados ao metabolismo, né, que esses halogenados sofrem. Né. Não induz arritmias cardíacas, ou seja, uma vantagem nele, né, sobre o alotano. Nem sensibiliza o coração às ações das catecolaminas. A gente vai ver daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês um quadro que ele compara todos eles. As suas vantagens e desvantagens. Assim como os halogenados, né, ele provoca uma hipotensão dose dependente, uma característica, né, dessa classe. Mas normalmente ele tem uma janela terapêutica maior, bora assim dizer, do que, por exemplo, o alotano. Ele estimula reflexos de tosse, né? A gente pode dizer que ele tem um odor pungente, ou seja, ele desencadeia de tosse, salivação, lacrimejamento, laringoespasmo. Então, em decorrência disso,
gente pode dizer que não seria muito apropriado, não usado, né, não recomendado para fazer indução anestésica, apenas manutenção. Hoje já é um anestésico de baixo custo. Vou passar para o próximo aqui. Desflurano. Desflurano aí é já a última geração mais atual dos halogenados, né? Então ele tem um início e recuperação mais rápido, né? Isso em decorrência da sua baixa solubilidade no sangue. Isso dá a ele uma propriedade de ser muito utilizada em procedimentos ambulatoriais. Você espera uma recuperação rápida, né, do paciente, que ele possa retornar à sua casa. Mas aí tem baixa volatilidade, então você tem que usar equipamento vaporizador para poder fazer a anestesia. Ele diminui a resistência vascular, né, e perfunde bem todos os principais tecidos. Também estimula, né, estimula os reflexos respiratórios, assim como o isoflurano que a gente acabou de ver. O desflurano é relativamente mais caro, isso acaba sendo uma desvantagem para ele, né? E usado para manter, né, anestesias longas, sua degradação é mínima, né, e sua toxicidade tecidual é rara. Sevoflurano ele tem uma vantagem aqui em relação a esses outros halogenados, que ele tem baixa pungência, ou seja, ele não irrita, né, e não traz, e não estimula, né, aqueles efeitos respiratórios como tosse e salivação. Então isso é uma vantagem para ele, permitindo a indução rápida, sem irritar as vias aéreas, e permite uma indução por inalação. Tem início e recuperação rápidos, tem baixa solubilidade, né? O que promove esse início e recuperação rápido é justamente o fato de ser pouco solúvel no sangue. Biotransformado no fígado, e alguns compostos podem ser nefrotóxicos também. Aqui nesse quadrinho a gente vê aqui alotano, isoflurano, desflurano, sevoflurano, e ele vai comparando todos os efeitos que eu falei aqui em cada um deles. Por exemplo, arritmias era uma reação diversa característica do alotano, né? Talvez por isso, né, que seu uso caiu bastante, porque hoje você tem outros anestésicos inalatórios que não causam esse tipo de reação adversa. Sensibilidade às catecolaminas, né? A gente vê que o alotano causava isso, enquanto os outros não. E o débito cardíaco, dosagem dependente, todos eles têm, mas a gente vê que o isoflurano, desflurano e sevoflurano diminui, embora dizer assim, é um efeito, diminui menos que o alotano. Então a gente pode dizer que tem uma janela terapêutica maior aqui. Ou seja, eles são mais seguros em relação à frequência cardíaca. Pressão arterial, né? Todos os hidrocarbonetos halogenados podem diminuir, né? E dosagem dependente levar à queda da pressão. O alotano, enquanto ele diminui ali os reflexos respiratórios, o isoflurano e o desflurano fazem uma estimulação inicial, o sevoflurano é inibitória. A hepatotoxicidade é muito maior com o alotano, né? Enquanto que os outros apresentam baixo risco. E enquanto que a toxicidade renal, né, a gente acabou de ver que o sevoflurano apresenta algum risco, né? Entre eles é que apresenta o maior risco de toxicidade renal, quando comparado com o desflurano, o isoflurano e o alotano. Então, assim, a gente vê que cada um deles tem, a gente pode dizer assim, que eles têm a mesma capacidade de induzir anestesia. O que vai diferenciar são essas características, né, esses efeitos adversos. Cada um deles tem um perfil um pouquinho diferente. Mas a gente vê que, em linhas gerais, o alotano tem mais reações adversas. Bem, vamos falar agora do óxido nitroso, né? O óxido nitroso, também conhecido como gás hilariante, né? E não é um irritante, é um analgésico potente, mas é um anestésico geral fraco. Muitas vezes, por essa potência analgésica, ele é misturado com outros anestésicos potentes para justamente gerar essa analgesia. Como ele fala aqui, frequentemente usado entre 30% e 50% de combinação com oxigênio para analgesia, em particular na odontologia, né? Sozinho, o óxido nitroso não produz, né, anestesia cirúrgica,
Te viu lá na farmacocinética, aquele primeiro gráfico, que ele não tem essa capacidade, né? Mas é comumente combinado com outros fármacos mais potentes. O óxido nitroso é pouco solúvel em sangue e o óxido nitroso não deprime a respiração, nem produz relaxamento muscular. Então a gente pode dizer que ele é um analgésico potente, mas tem como característica de ser um anestésico geral fraco. O óxido nitroso pode aumentar, né, a pressão, causando pneumotórax, porque substitui nitrogênio em vários espaços aéreos mais rapidamente do que ele tem a capacidade de sair. Então, ele tem algumas contraindicações, como pacientes com histórico de pneumotórax, embolia, hipertensão pulmonar, uma doença genética, né, de baixa prevalência na população. Mas ele é menos hepatotóxico, né, que os halogenados, bora dizer assim, os fármacos inalados. E quando administrado com outros anestésicos, tem efeito moderado ou nulo no sistema cardiovascular. Então, a gente viu ainda agora que existe, né, uma diminuição da atividade cardiovascular e aqui no óxido nitroso ele tem essa vantagem. E no aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Bem, a gente vai dar uma pausa aqui, que aí eu vou fazer um vídeo só sobre os anestésicos intravenosos. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.